Agora, acho que foi agora. Tá bom. Nunca vi isso acontecer, viu? Aí quando eu achei, foi que não era laranja e não tinha preto. Pode? Bom, então, boa tarde. Eu sou Adriana Hirota. Hoje em dia, eu sou da divisão de fisioterapia, fui durante mais de 20 anos fisioterapeuta da UTI respiratória e da clínica médica. Depois que a UTI respiratória foi para o INCOR, não fui, fiquei. Continuei na clínica médica até o final da pandemia, quando me tiraram da assistência e me deixaram fazendo serviço burocrático. Mas ainda participo bastante do ensino com os residentes e alunos de especialização da fisioterapia. E me pediram hoje para conversar um pouquinho com vocês em relação à terapia inalatória na ventilação mecânica. É um tema que o que se faz de terapia inalatória na respiração espontânea é bastante diferente do que se faz na ventilação mecânica e ainda é um tema que gera bastante dúvidas. Tá? Então, vamos lá. Acho que isso eu não preciso dizer para vocês, mas as principais drogas que se usa no formato inalatório são os broncodilatadores, os corticoides, antibióticos, eventualmente surfactante, isso é utilizado mais em criança. E a principal vantagem, as principais vantagens de se utilizar essas medicações na forma inalatória é porque você tem a liberação da droga exatamente no sítio de ação, e isso significa uma ação de início mais rápido, numa dose menor do que se utilizaria no formato sistêmico, e com menos efeitos adversos. Então, é para isso que a gente utiliza as drogas inalatórias. Só que, com relação à deposição de quantidade de medicação que efetivamente vai chegar nos doentes, esse estudo de 1985 já mostra que eu tenho uma diferença muito grande em relação à quantidade de droga que chega para o doente em ventilação mecânica em comparação à respiração espontânea. Então, se diminui muito a quantidade de droga efetiva que vai chegar no doente na ventilação mecânica, e isso significa que a gente tem que ajustar a forma como a gente vai oferecer isso na ventilação mecânica. Isso com relação aos inaladores a jato, ou seja, aqueles inaladores convencionais que se utilizam atualmente em respiração espontânea. Com relação aos inaladores de dose medida, que são a medicação spray, eu tenho uma variabilidade muito grande em relação à quantidade de droga que efetivamente vai chegar para o doente, a depender muito do formato como essas drogas são ofertadas. Tá? Então, esse foi uma revisão de 1997 que mostra exatamente essa variabilidade em relação aos inaladores a jato, que são os inaladores convencionais, e a medicação spray, que são os inaladores de dose medida. E essa variabilidade, ela acontece por conta disso aqui, ou seja, tem vários fatores, e eu estou desmontando o negócio. Opa, desculpa. Então, são vários os fatores que interferem nessa deposição da medicação em aerossol. Então, eu posso ter os fatores relacionados à ventilação, ou seja, a modalidade ventilatória, volume corrente, parâmetros ventilatórios, tudo isso interfere nessa deposição. Eu tenho os fatores relacionados ao circuito, então, tamanho do tubo, se o sistema está umidificado ou não, a umidificação faz bastante diferença. Eu posso ter os fatores relacionados ao tipo de medicação, se é a medicação spray ou se é o nebulizador, e também relacionado ao tipo de sistema que vai ser utilizado em cada um deles. Eu posso ter os fatores relacionados ao paciente, então, se é um paciente obstruído ou não,
se o paciente está sincrônico com o ventilador mecânico, e eu posso ter os fatores relacionados à própria droga, e o principal disso é aquilo que é chamado tamanho da partícula do aerossol. Então, na verdade, o que mais vai influenciar a quantidade de deposição é o tamanho dessa partícula de aerossol. Então, quanto menor a partícula, maior a chance dele impactar numa via aérea mais profunda, tá? Só que eu tenho um porém. Se essa partícula for muito pequena, ela não impacta. Então, ela é inalada, só que ela pode ser expirada sem impactar efetivamente na via aérea. Então, ela tem que ter um tamanho de partícula adequado para entrar na via aérea e conseguir impactar, tá? Quanto que é esse tamanho de partícula de aerossol? Então, isso é considerado um tamanho de partícula adequado, uma partícula em torno de 5 micrômetros daquilo que é chamado diâmetro aerodinâmico de massa média. É um nome bonito para um negócio que a gente não consegue medir de jeito nenhum, mas que faz toda a diferença quando a gente vai pensar em quantidade de medicação inalar, tá? Esses são os 4 dispositivos principais que podem ser utilizados na ventilação mecânica para realizar a medicação inalatória. Então, os que vocês devem conhecer melhor são esses inaladores convencionais, que isso se usa frequentemente em qualquer unidade, tanto para respiração espontânea, mas pode ser utilizado na ventilação mecânica também, que são os inaladores a jato. Eu tenho aqui um exemplo de um espaçador que vai ser utilizado para a realização da medicação com os inaladores dosimetrados ou os inaladores de dose medida. Não é esse o tipo que a gente tem aqui no Brasil, isso aqui é um dispositivo que a gente importou para ser utilizado, mas isso não existe mais aqui. Esse é o sistema mais moderno que pode ser utilizado. Tem alguns equipamentos de ventilação mecânica que já tem esse sistema acoplado, que são os inaladores por microbomba eletrônica, os chamados aeroneves da vida. Então, aqui no HC, isso pode ser acoplado no ventilador mecânico, no Servo-I e no GE. Existe lá na CIEC, então a gente pode pedir esse sistema para ser utilizado nesses equipamentos. E aqui os inaladores ultrassônicos. Então, o sistema é o mesmo sistema daqueles inaladores que pode ser utilizado em casa, tá? Então, é um sistema ultrassônico em que vai usar as ondas de ultrassom para formar névoa para realizar a medicação inalatória. Disso aqui, a gente efetivamente, aqui dentro do Instituto Central, a gente pode usar esses 3 sistemas, que são os inaladores a jato, os MDIs com os espaçadores e o aeroneve. Então, são esses 3 que a gente tem aqui. Com relação aos inaladores a jato, os principais fatores que interferem na deposição dessa medicação é volume de medicação, ou seja, quanto é diluída a medicação que efetivamente vai ser ofertada para o doente. Por que esse volume de medicação é importante? Porque esses nebulizadores têm aquilo que se chama de volume residual, ou seja, sempre no fundinho do inalador sobra uma quantidadezinha de medicação. E se a gente não diluir essa medicação um pouco mais, a quantidade efetiva de medicação que sobra no fundinho pode ser numa concentração maior do que o que a gente gostaria, e isso significa que o paciente vai perder mais, tá? Então, o volume de medicação é um fator importante. Outro fator importante é o fluxo de gás, ou seja, a gente habitualmente conecta esses nebulizadores no fluxômetro da parede. E se a gente não programar um fluxo adequado nesse fluxômetro, eu posso não ofertar a quantidade adequada de medicação. Um exemplo. Se eu colocar, por exemplo, 2 litros por minuto no fluxômetro, eu não formo névoa. Eu começo a soltar gotículas por esses inaladores. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de modificar o fluxo. Então, se eu solto gotículas por esse inalador, eu não tenho um tamanho de partícula o suficiente, do tamanho adequado para o paciente poder inalar. Então, são partículas que ficam grandes, e quanto maior a partícula, menor a chance dele entrar na via aérea e isso poder ser impactado. Então, efetivamente, eu tenho um fluxo adequado para que isso aconteça. E um fator que a gente
pouco da importância, mas é o que torna isso, e que torna essa, a quantidade de medicação mais efetiva é o posicionamento desse inalador no circuito do ventilador mecânico. Então, aonde esse inalador vai ser colocado é o que vai fazer bastante diferença. A maior parte dos estudos falando de medicação inalatória na ventilação mecânica são estudos de bancada, não são estudos clínicos, tá? Então, esse é um desses estudos de bancada, a maior parte deles também são estudos mais antigos, mas que ele compara um fluxo de 6, 8, 10 litros por minuto e com volume de medicação, ou seja, o quanto é diluído, de 3, 4 ou 5 ml. E o que ele mostra é que quanto mais diluído, maior a quantidade efetiva de medicação que o paciente vai receber, e um fluxo de 6 litros por minuto é melhor do que um fluxo de 10 litros por minuto. Então, fluxo baixo é ruim. O ideal é que a gente coloque pelo menos 6 litros por minuto no fluxômetro, só que um fluxo muito alto também pode ser ruim. E daí, nessa situação, entra aquela coisa de que se o tamanho da partícula for muito pequena, o paciente ele vai conseguir inalar a partícula, só que essa partícula não vai impactar na via aérea, ela vai ser exalada posteriormente. Então, eu tenho que ter um tamanho de partícula pequeno o suficiente para poder entrar na via aérea, mas não pode ser tão pequeno a ponto dela não conseguir impactar. Então, um fluxo de 6 a 8 litros por minuto são os fluxos mais adequados da gente ajustar no fluxômetro de parede para fazer essas inalações, tá? E exatamente por isso, porque com 6 eu tenho aqui um tamanho de partícula que é entre 4 e 5 micrômetros. Com 10 litros por minuto, esse tamanho de partícula fica aqui entre 3 e 4 micrômetros, ou seja, uma partícula um tamanho muito pequeno. Com relação à posição desse inalador no circuito, intuitivamente a gente pensaria que quanto mais perto o inalador da via aérea do doente, melhor. Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Verdade? Mentira, tá? Então, desde a década de 80 do século passado, já tem alguns relatos falando que a melhor posição desse inalador no circuito é no ramo inspiratório do circuito de ventilação mecânica, com uma distância em torno de 15 a 30 centímetros do Y no ventilador. Tá? Então, aquela posição que se usava muito frequentemente, que é entre a cânula e o Y do ventilador mecânico, é onde eu tenho a menor deposição possível. Tá? Ou seja, essa posição é a mais adequada. Esse foi um estudo que não foi publicado, ele foi apresentado num congresso, mas o resumo dele está publicado no Blue Journal, que foi publicado no Blue Journal em 99, e ele mostra uma posição um pouquinho diferente, que é essa posição aqui entre a saída de ar do ventilador mecânico e a entrada do sistema de umidificação. Então, em algumas situações, principalmente para os pacientes obstruídos, que é o único com quem a gente usaria muito medicação inalatória, eu posso precisar utilizar umidificação ativa, e quando eu utilizo umidificação ativa, eu vou instalar o inalador aqui entre a saída do ventilador mecânico e a entrada do sistema do reservatório de umidificação, tá? E isso aqui foi feita uma comparação entre essa posição a 15 centímetros do Y e essa posição aqui entre o ventilador mecânico e a entrada do inalador, e nesse estudo é mostrado que para inalação para os inaladores a jato, é essa posição onde eu tenho a maior entrada de medicação para o doente, em comparação a essa posição aqui. Em compensação, para o sistema ultrassônico, que é muito parecido com o aeroneb, essa posição a 15 centímetros do Y é onde eu tenho a melhor deposição em comparação a essa posição aqui. Então, quando se pensa em inalador a jato, nebulizador convencional, isso aqui, entre a saída do ventilador e a entrada do umidificador, é a posição mais adequada. Para o sistema sem fluxo, que é o MDI
o aeroneb e o nebulizador ultrassônico, essa posição a 15 centímetros do Y é a posição mais adequada, tá? E para corroborar com esses resultados, esse estudo que foi publicado no Respiratory Care em 2010, ele comparou para os 4 sistemas de nebulização que pode ser utilizado no ventilador mecânico, as 3 posições, o que ele chamou de posição 1, que é aqui entre o Y e a cânula do doente, aqui o que ele chamou de posição 2, que é a 15 centímetros do Y do ventilador mecânico no ramo inspiratório, e aqui o que ele chamou de posição 3, que é entre o ventilador e o umidificador. Ele colocou aqui uma traqueinha de 15 centímetros entre a saída do ventilador mecânico e o nebulizador. Para nós, o que é mais fácil é colocar aqui um sistema em T exatamente na entrada do sistema de umidificação, tá? Então, é essa posição aqui que a gente utiliza. E o que ele mostrou em relação a deposição dos sistemas é que, quando se fala em nebulizador a jato, ou seja, inalador convencional, a posição 1 é a pior posição, tá? Enquanto a posição 3 pode ser a posição mais adequada. Então, de novo, posição 3, entre a saída do ventilador mecânico e a entrada do sistema de umidificação. E o que ele mostra também, que umidificação faz diferença. Então, se eu tiver umidificado ou não o ar que eu estou inspirando, isso faz diferença porque o ar umidificado ele é mais pesado. Então, se eu aumento o peso da partícula, maior chance dele impactar mais rapidamente, tá? E por que essa posição 3 é a melhor posição? Então, o que é descrito é que quando eu formo a partícula antes do ar ser umidificado, que é exatamente o que acontece nessa posição 3, o tamanho da partícula vai ser menor, tá? Então, eu formo a partícula antes de umidificar, depois eu posso umidificar o ar, que isso não vai fazer diferença. Então, é por isso que essa posição 3 é a posição mais adequada de instalação do sistema de umidificação. Em comparação, posição 2 e posição 1 são as posições piores. Para todos os outros sistemas, que são o nebulizador ultrassônico, o aeroneb e o inalador de dose medida, essa posição 2, que é a 15 centímetros do Y, é a melhor posição. Para todos eles, a posição 1, que era a posição que a gente mais utilizava, que é exatamente entre a cânula e o Y do ventilador mecânico, é a pior posição. Então, é nesse lugar que a gente não vai colocar sistema nenhum, porque não funciona bem. Bom, com relação aos inaladores de dose medida, o tipo de adaptador, ou seja, o sistema que a gente vai utilizar para poder acoplar a medicação spray para poder ser realizado no doente. Posição desse sistema no circuito e, principalmente, sincronização com o ciclo respiratório são os fatores que vão fazer diferença. Com relação aos tipos de adaptadores, tem uma série de adaptadores que são comercializados no mercado, tá? Então, eu tenho desde os adaptadores maiores, que são as aerocâmaras, que são esses adaptadores aqui. Eu posso ter esses adaptadores que parecem aqueles conectores que a gente coloca nos circuitos do ventilador, então, que são esses sistemas aqui. Eu posso ter esse tipo de conector, que é um conector em cotovelo, que necessariamente eu tenho que adaptar entre a cânula e o Y do ventilador. Então, esses são os sistemas que a gente tem, que se tem no mercado. Aqui no Brasil, o único adaptador que a gente consegue encontrar é esse aqui, tá? Que é aquele adaptadorzinho sanfonado que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Aquele que eu mostrei na foto anterior é esse tipo aqui. A princípio, esse seria o melhor sistema de adaptação de medicação inalatória, mas infelizmente a gente não consegue encontrar mais aqui. Durante algum tempo a gente até conseguiu comprar isso aqui no Brasil, mas de uns anos para cá nunca mais a gente só consegue encontrar esse tipo aqui. E tudo isso faz diferença na verdade, porque esses sistemas com aerocâmara são os sistemas que eu consigo realizar
o acionamento do spray, a medicação ele vai se espalhar por toda a aerocâmara para depois ser enviada para o doente, tá? Quando eu utilizo esses sistemas menores, eu não tenho para onde a medicação se espalhar adequadamente. E muitas vezes essa medicação, ela impacta na parede dos adaptadores, e daí não consegue ir para lugar nenhum. Vai ficar na parede e não vai, na parede do adaptador e não vai para o doente. Então, os melhores sistemas que a gente tem são esses com aerocâmara mesmo. Então, aqui é uma foto do que a gente tem hoje em dia, que são esses adaptadores sanfonados. Aqui eu tenho um sistema que ele fica habitualmente fechado quando não está sendo utilizado. Quando a gente vai utilizar, a gente abre esse sistema e para poder acionar o spray, e isso fica no ramo inspiratório. Aqui ele está próximo ao Y, mas o ideal é que eu tenha essa distância aí entre 15 a 30 centímetros do Y no ventilador mecânico. Tá? Um detalhe, se vocês forem usar a instrução que o fabricante coloca, o fabricante manda colocar entre a cânula e o Y do ventilador. Então, se vocês pegarem a caixinha do negócio, vai estar uma foto desse negócio adaptado entre o Y e a cânula. Esquece essa foto, não use, tá? Então, se vocês forem seguir a instrução do fabricante, vai dar errado. Então, não siga a instrução do fabricante, coloque no ramo inspiratório do circuito, que é a melhor localização. Alguns cuidados que a gente tem que ter com esse sistema. O ideal é que ele fique retinho assim. Se ele entortar, de novo, medicação impacta na parede, não funciona adequadamente. Segunda coisa, eu adapto o meu inalador aqui nesse orifício que o sistema tem, tá? Isso aqui, ele tem que ser posicionado no circuito de modo que essa medicação, ela vá de encontro ao fluxo do ventilador mecânico. Ou seja, essa foto também está inadequada, porque isso aqui, o fluxo está indo a favor do fluxo do ventilador mecânico. Melhor que não aconteça, melhor que ele vá de encontro ao fluxo do ventilador mecânico. Por quê? Porque isso também diminui o tamanho da partícula. Então, se eu tenho o fluxo da medicação indo nesse sentido, o fluxo do ventilador vindo nesse sentido, né, isso vai diminuir o tamanho da partícula, isso também vai melhorar a deposição. Então, esse sistema, ele tem que estar ao contrário, ou seja, aonde eu coloco a medicação mais próximo ao doente, enquanto o outro lado é onde é a direção para onde o fluxo da medicação está indo, tá? Outro cuidado que eu tenho que ter com isso é que se esse sistema ele se mantiver aberto sem ser utilizado, eu começo a ter vazamento de ar por aqui, tá? Então, se eu não estiver usando isso aqui, ou seja, se eu não tiver um inalador conectado aqui, eu tenho que manter esse sistema fechado, porque senão vai causar vazamento, tá? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter com esses adaptadores. Além desses, eu tenho alguns sistemas fechados de aspiração, não sei se vocês já viram um Traquicare na vida, que é o sistema para aspiração fechado. Alguns deles, nem todos, eles têm essa partezinha a mais que serve exatamente para fazer medicação inalatória, tá? Só que isso aqui, ele funciona exatamente como um adaptador em cotovelo, ou seja, primeiro, ele vai ter que ser colocado entre o Y do ventilador mecânico e a cânula do doente, isso já vai diminuir a deposição de droga, e segundo, quando eu aciono o spray aqui, esse spray ele vai direto de encontro à parede do outro lado do sistema fechado. Ou seja, impacta a medicação na parede e boa parte disso não vai para o doente de jeito nenhum. Então, não usem também o sistema dos Traquicares para fazer medicação inalatória. Se eu não tiver nenhum, não tenho mais nada, só tenho isso. Vou deixar de usar? Eventualmente, dependendo da medicação, se tiver uma forma líquida para fazer com inalador a jato, é melhor do que usar esse sistema aqui sem funcionar direito. Então,
A gente tem que pensar bem em como efetivamente, em qual medicação que a gente vai usar e em como efetivamente isso vai ser ofertado para o doente. Bom, quais sistemas funcionam e quais não? Então, isso aqui foi um estudo que foi publicado em 94, que comparou os 4 sistemas, os 4 tipos de adaptadores que a gente tem para os MDIs. Então, eu tenho as aerocâmaras de pequeno volume, as aerocâmaras de grande volume, aqueles conectores menorzinhos e o conector em cotovelo. Tá? E o que ele mostra é que as aerocâmaras, independente de ser de pequeno ou de grande volume, são melhores do que os conectores menores em relação à quantidade de medicação ofertada. Outra coisa que interfere é a sincronização com a inspiração. Então, o que significa sincronizar com a inspiração? É acionar o MDI exatamente no início da inspiração do doente. Se eu acionar da ex, parte dessa medicação vai embora, tá? Se eu acionar no meio da ins, eu não vou aproveitar todo o fluxo inspiratório para empurrar a medicação para o doente. Então, o que eu preciso fazer é saber exatamente quando o paciente vai iniciar a inspiração para poder acionar exatamente no início. Então, nesse estudo de 95, ele comparou o MDI com o espaçador e o adaptador em cotovelo, o que ele mostra que o espaçador, com certeza, é melhor do que o adaptador em cotovelo, mas o mais importante, se eu erro a sincronização do acionamento do MDI exatamente com o início da fase inspiratória, eu diminuo a oferta de medicação em até 35%. Então, eu tenho que acionar exatamente no início da fase INS. Esse foi um outro estudo que foi feito com um paciente em VNI, não foi feito em ventilação mecânica invasiva, foi feito com VNI, mas ele mostra exatamente a mesma coisa, tá? Foi publicado em 2005, ele comparou o MDI acionado na fase inspiratória, na fase exalatória, o que ele mostra que se eu aciono na fase inspiratória, eu tenho uma oferta maior de medicação em comparação à fase exalatória. Com relação aos modos ventilatórios, então, modo ventilatório, volume corrente, fluxo, tempo inspiratório, e se o sistema está umidificado ou não, são todos os fatores que vão interferir na quantidade de medicação ofertada. Então, esse foi um outro estudo de bancada que foi publicado em 2003, que ele mostra para os sistemas de alta complacência e alta resistência, ou seja, constante de tempo longa, em comparação a baixa complacência e baixa resistência, ou seja, constante de tempo curta, os modos volume controlado e pressão controlada. Aqui é volume controlado com fluxo constante, volume controlado com fluxo em rampa, ou com fluxo decrescente. E o que ele mostra é que, para os sistemas de alta complacência e alta resistência, eu aumentar o tempo inspiratório de 1 para 2 segundos, aumenta a deposição em qualquer modalidade ventilatória. Porque aumentar o tempo aumenta a quantidade de medicação ofertada. Porque para o modo volume controlado, aumentar o tempo significa reduzir fluxo. Então, o fluxo mais lento faz com que mais medicação chegue efetivamente para o doente. Com relação à pressão controlada, quando eu tenho alta constante de tempo, se aumentar o tempo, significa mais tempo com fluxo inspiratório efetivo para o doente. Ou seja, mais tempo que a medicação tem para chegar na via aérea mais baixa. Em compensação, num sistema de baixa complacência e baixa resistência, ou seja, constante de tempo curta, se aumentar o tempo de 1 para 2 segundos, aumenta a quantidade de medicação ofertada só nos modos controlados a volume. Porque, de novo, aumentar o tempo significa reduzir fluxo. Em compensação, no modo pressão controlada, se eu tenho um constante de tempo curta, aumentar o tempo não aumenta a quantidade de medicação. Porque eu penso o seguinte, se eu tenho um constante de tempo curta, meu pulmão vai se encher muito rápido, tá? Eu aumentar o tempo no modo pressão controlada não significa ter fluxo durante toda a fase inspiratória.
Aumentar o tempo com constante de tempo curta pode significar um tempo muito longo com o paciente em pausa inspiratória dinâmica. Tá? E isso significa que eu não vou ofertar medicação durante durante um tempo muito longo durante aquele ciclo inspiratório. Então, tempo é importante para as modalidades controladas a volume, não necessariamente para as modalidades controladas a pressão, tá? De novo, porque na pressão controlada, ter mais tempo significa que eu vou ter fluxo durante uma parte do ciclo, eu posso não ter fluxo durante boa parte desse mesmo ciclo ventilatório. Em compensação, com constante de tempo longa, eu vou ter fluxo durante todo o tempo inspiratório. Tá? Então, se eu tiver um paciente, por exemplo, com uma pneumonia, diminuiu a complacência, não aumentou a resistência, eu aumentar tempo não vai fazer diferença nenhuma. Se eu for um paciente obstruído, pode ser que aumentar o tempo faça diferença na pressão controlada. Com relação à umidificação, esse foi um estudo que foi publicado em 99, que compara o sistema com uma umidificação relativa de menor que 30%, e aqui uma umidificação relativa de 99%. E o que ele mostra é que se eu tiver mais umidificado, menos medicação efetiva vai chegar na VL mais baixa. De novo, porque a umidificação aumenta o peso da partícula e mais essa partícula vai impactar no circuito do ventilador mecânico em comparação ao sistema não umidificado. Então, de novo, umidificação faz diferença e esse estudo aqui mostra exatamente isso. Aqui é o sistema não umidificado e aqui o sistema umidificado. Para qualquer situação, umidificar o ar vai diminuir a quantidade de medicação que vai chegar para o doente. Agora, o que é melhor? Inalador a jato ou MDI? Então, esse foi um dos poucos estudos clínicos que foram publicados em relação a isso. Então, o que ele mostra é para os pacientes que estavam usando broncodilatador, o quanto de broncodilatador vai ser excretado pela via urinária. Tá? Então, quanto mais o paciente absorve, mais dessa medicação vai ser excretado pela via urinária. E o que ele mostra é que o MDI com adaptador em cotovelo, ele pode ser pior do que a nebulização a jato. Só que o MDI com espaçador, ele é melhor do que qualquer sistema para quantidade efetiva de medicação. Esse foi um outro estudo que mostra a mesma coisa. Então, esse estudo, ele mensurou resistência de vias aéreas para um paciente obstruído, depois de inalação com MDI e depois de inalação com o sistema jato. Que ele mostra que a resistência de vias aéreas, ele cai independente do sistema que é utilizado. Então, eu tenho aqui MDI, eu tenho uma redução de até em torno de 15% em relação à resistência inicial. A mesma coisa para inalação a jato, só que eu preciso de uma dosagem de medicação maior na inalação a jato do que eu utilizaria com MDI. Então, mais medicação broncodilatadora significa mais efeito colateral para o doente. Então, aqui, a princípio, se considerou vantagem para o MDI para a realização de broncodilatador. Outra coisa importante, quando se compara inalação a jato com MDI, é que eu tenho diferença em relação à quantidade efetiva de medicação que chega para o doente se eu mudo um parâmetro ventilatório do tipo tempo inspiratório. Aqui é o quanto de medicação se chegou para o doente quando se utilizou o MDI, ou seja, independente do modo, independente do tempo, a quantidade de medicação que vai chegar para o doente é exatamente a mesma. Ou seja, se eu não mudo a quantidade de medicação que o paciente recebe, quando eu mudo modalidade ventilatória, de novo, vantagem para o MDI, tá? Outra coisa importante é que na inalação a jato, dependendo do ventilador mecânico que eu utilizo, eu interfiro na monitoração do doente, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um ventilador mecânico que na válvula exalatória ele tem uma tela e o diferencial de pressão entre um lado e outro da tela é o que faz efetivamente a leitura de volume corrente. Só que quando eu uso inalador,
eu tenho sal, né? E esse sal, ele pode se depositar nessa tela e obstruir. Se eu tenho obstrução dessa tela, eu não tenho esse diferencial entre um lado e outro, a leitura do volume corrente do ventilador mecânico vai ficar totalmente torta, tá? Isso é uma verdade para esse ventilador, que é um Newport, e pode ser verdade também para os aparelhos da linha Servo. Vocês já viram a cassete expiratória do Servo? É uma peça que tem no ramo expiratório que ele faz toda a monitoração de pressão, de volume na fase expiratória do circuito. E aquela cassete expiratória, se ela se obstrui com sal, ela começa a errar totalmente a leitura também, tá? Então, isso faz diferença quando a gente utiliza nebulizador a jato. Aqui a gente não tem esses aparelhos da linha Drager, mas a Drager, para fazer a monitoração de volume, ele usa um filamento aquecido. Então, o sensor dele tem um filamentozinho bem fininho que vai fazer essa leitura, essa monitoração de volume corrente. Quando eu deposito sal nesse filamento, a lavagem disso fica mais difícil, porque eu tenho que lavar esse sistema e para secar isso, a gente seca com fluxo de gás. Então, a gente liga um fluxômetro e joga um fluxo de ar para fazer a secagem disso. Problema, se eu uso um fluxo muito alto, eu arrebento aquele filamento e daí eu inutilizo esse sensor de fluxo, tá? Então, esse é um outro sistema que fazer inalação pode ser prejudicial para o equipamento. O que a gente tem para ajudar a proteger o equipamento? A gente pode usar esses filtros EPA. São filtros expiratórios que a gente coloca entre a traqueia e a entrada expiratória do circuito, exatamente para proteger o equipamento desse sal, tá? Então, isso a gente pode utilizar em qualquer equipamento. Problema, a gente não tem filtro EPA à disposição o tempo todo. A gente tem alguns filtros EPA que a gente utiliza especialmente nos servos, tá? Tem alguns equipamentos que tem um filtro EPA próprio, mas nem sempre a gente tem isso tão facilmente assim. E quando se deposita sal no filtro EPA, ele também pode obstruir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a monitoração do doente quando a gente utiliza esse filtro EPA no ramo expiratório do circuito. Ou seja, inalação para alguns equipamentos é ruim, mesmo que eu utilize o filtro EPA para proteger, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com esse filtro EPA que a gente está utilizando. Isso aqui é um exemplo de uma curva de pressão, fluxo e volume do aparelho Servo. Aqui é um Servo S, tá? E essa é a curva que eu espero de pressão na fase expiratória. Então, eu tenho aqui a curva inspiratória, na fase expiratória, essa pressão ela cai rapidamente e cai para a PIP que eu programei. Aqui eu tenho uma PIP de 5 programada, o aparelho está fazendo uma leitura de 5 de PIP, ele está monitorando 5 de PIP, que é o que foi programado. Aqui é o que acontece com o tempo, à medida que eu vou fazendo inalação, com o filtro EPA começando a obstruir, tá? Então, vocês estão vendo que aqui a curva de pressão, ela não cai rapidamente, ela demora para cair. Ela até volta para a linha de base, que é o 5 de PIP que eu programo, tá? Aqui ele já começou a aumentar um pouquinho a pressão expiratória monitorada, tá? Então, isso significa que meu filtro EPA já está começando a obstruir. E aqui é o extremo disso quando ele está totalmente obstruído, tá? Então, eu tenho aqui a pressão que demora muito a cair. Aqui eu continuo com o mesmo PIP de 5 programado. Aqui ele está fazendo uma leitura de 13 de PIP. Ou seja, aqui está tão obstruído que a pressão expiratória que ele está lendo está muito além daquilo que eu programei. Tudo isso só porque eu tenho um filtro EPA que está cheio de líquido, cheio de sal, tá? Por que eu faço questão de mostrar isso? Já foram várias as ocorrências que tiveram aí nos últimos anos, porque não se prestou atenção nesse filtro EPA obstruído. Já teve situação de paciente parar totalmente de ventilar, porque
esqueceram de trocar esse negócio. Tá? Isso aqui ele pode ser trocado numa situação habitual que o paciente não está fazendo inalação, esse filtro EPA ele é trocado a cada 15 dias. Quando eu faço a inalação, eu tenho que monitorar de quanto em quanto tempo eu vou trocar. Dependendo da quantidade de medicação inalada, dependendo da frequência dessas inalações, tá? Eu tenho que trocar a cada 24 horas, eventualmente numa frequência maior. Mas, se eu começo a ver que já está começando a obstruir, aqui eu já passei um pouco do tempo de fazer a troca desse filtro. Tá? Então, antes de chegar nesse ponto, eu já tenho que trocar. Se eu chegar nesse ponto, porque eu parei de olhar mesmo, né? E não vi nada do que está acontecendo com o doente. Então, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Tá? Então, monitoração, troca desse filtro com uma frequência, que aí a gente vai avaliar a depender do doente, é importante quando a gente faz inalação a jato na ventilação mecânica. De novo, isso aqui é o exemplo do servo. O servo é o aparelho que a gente consegue enxergar isso mais facilmente. Tá? Tem ventilador mecânico, que isso não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai interferir na ventilação do doente. No paciente ventilado com servo, faz diferença e pode acontecer essa situação. Bom, e daí tem a situação da ventilação mecânica não invasiva, que também na ventilação mecânica não invasiva tem algumas diferenças aí em relação à quantidade de medicação depositada, dependendo do tipo de máscara que a gente está usando, aonde está localizada a válvula exalatória, se é uma válvula exalatória de circuito, se é uma válvula exalatória de máscara, o tempo de inalação, as pressões utilizadas. Então, aqui é o exemplo de aonde eu tenho que colocar o meu inalador se o meu paciente tiver válvula exalatória no circuito. Então, lembra que eu tenho aqui uma peça do circuito, que é onde eu tenho um orifício para fazer a lavagem de CO2, e aqui eu também tenho aonde eu coloco o sensor de pressão dos equipamentos que a gente utiliza. Então, o melhor local para eu colocar o inalador é entre a máscara e a válvula exalatória. E por que esse é o melhor local? Porque eu diminuo a perda de medicação no circuito. Então, aqui é o inalador entre a máscara e a válvula exalatória, e nessa figura aqui desse lado é o inalador entre o ventilador mecânico e a válvula exalatória. Quando eu coloco o meu inalador entre a máscara e a válvula exalatória, na fase inspiratória do ciclo, a medicação que está entrando por aqui vai toda para o doente, tá? Se eu coloco, quando eu coloco, desculpe, aqui é na fase inspiratória, aqui numa fase mais precoce da expiração, parte da medicação ele vai escapar pela válvula exalatória sim, só que parte ele vai para o circuito. E isso aqui que vai para o circuito, numa fase mais tardia da inalação, ele pode voltar para o doente. Então, aqui eu tenho uma quantidade maior de medicação inalada. Em compensação, se eu coloco o meu inalador entre a válvula exalatória e o ventilador mecânico, na fase inspiratória, parte dessa medicação vai para o paciente, mas parte ele vai escapar pela válvula exalatória. Então, eu já tenho perda de medicação aqui. Quando eu tenho uma fase mais precoce da expiração, tudo que está aqui vai para o aparelho e vai para o ambiente. Ou seja, aqui eu perco toda a medicação que efetivamente poderia entrar para o doente. E numa fase mais tardia da expiração, parte dessa medicação vai para o circuito, mas, de novo, eu tenho muito disso escapando pela válvula exalatória. Então, aqui, com certeza, eu tenho uma quantidade maior de medicação que vai para o doente. Ou seja, essa é a melhor posição de instalação de medicação inalatória na ventilação mecânica não invasiva. Uma coisa que às vezes a gente tem que pensar é quando eu tenho diferentes tipos de máscara, porque eu posso ter aquela máscara que é chamada de máscara ventilada, que a válvula exalatória, ele não está no circuito, ele está na própria máscara, tá? Então, esse tipo de máscara diminui efetivamente a quantidade de medicação que o paciente está recebendo, porque eu posso ter mais escape de ar aqui pela válvula exalatória
da máscara. Então, aqui é o estudo comparando para ventilação mecânica não invasiva, uma máscara que tem válvula exalatória no circuito, desculpe, uma máscara que tem válvula exalatória na máscara e aqui válvula exalatória, contrário, válvula exalatória no circuito, válvula exalatória na máscara, e o que ele mostra é que para os nebulizadores, válvula exalatória no circuito, eu tenho mais medicação ofertada do que válvula exalatória na máscara. Para o MDI, a diferença é muito pequena, tá? Então, para o MDI, ter válvula exalatória no circuito ou na máscara faz pouca diferença em relação à quantidade de medicação ofertada. Então, o melhor é eu ter válvula exalatória no circuito, se for possível, quando eu estou utilizando o inalador a jato. Pensando em tudo isso, quais são as recomendações para quando eu uso os inaladores? Então, primeiro, é avaliar o tipo de ventilador mecânico que eu estou utilizando. Então, se for algum ventilador mecânico que eu posso danificar a válvula exalatória e piorar a monitoração, eventualmente eu posso pensar em colocar um filtro EPA no ventilador mecânico, dependendo do ventilador, eventualmente pensar em até troca de ventilador mecânico, mas um filtro EPA funciona para a maior parte deles. Diluir essa medicação para ter um volume entre 4 e 6 ml. Só lembrando que quando eu uso medicação broncodilatador, principalmente, na inalação a jato, eu posso aumentar também a dose de medicação em até 8 vezes. Desculpe, não sou médica, sou fisioterapeuta, tá? Mas é isso que é feito pela equipe médica da unidade, aumentar em até 8 vezes a dosagem de medicação para melhorar a oferta a oferta de medicação inalatória. Quando eu não uso medicação ativa, então, se eu estou usando HME, eu posso posicionar o meu inalador no ramo inspiratório próximo ao ventilador mecânico. Então, eu vou pegar minha peça inteira, colocar na saída de ar do ventilador mecânico e depois o restante do circuito, tá? Se eu tiver com umidificação ativa, eu vou pegar minha pecinha inteira e colocar na entrada de ar do sistema no reservatório do aquecedor. Então, entre o ramo inspiratório, no ramo inspiratório, entre o ventilador e o umidificador. Se eu tiver com não invasiva, posicionar entre a máscara e a válvula exalatória quando eu tenho válvula exalatória no circuito. Lembrar, se possível, de desligar o bias flow. O que é o bias flow? Bias flow é aquele sistema de fluxo contínuo que é utilizado para triggerar fluxo. Então, se eu tiver sensibilidade a fluxo, necessariamente eu tenho que ter o bias flow, só que bias flow significa um fluxo contínuo no circuito que está mandando toda a medicação embora para o ramo exalatório. Tá? Então, se o ventilador permitir desligar esse bias flow. Se eu tiver com HME, eu tenho que lembrar de tirar isso do circuito, porque o HME vai funcionar como uma barreira para a medicação. Então, não posso usar HME. Ligar o fluxo de gás entre 6 a 8 litros por minuto. Lembrar que os alarmes vão ficar malucos, porque ele vai estar lendo um fluxo de ar que o ventilador mecânico não reconhece. Então, eu estou mandando 300 ml de volume corrente, o aparelho vai ler 800, 1000 de volume corrente. Então, lembrar que eu tenho que ou ajustar o alarme ou ignorar esse alarme enquanto ele estiver fazendo inalação. Eu prefiro não ignorar, porque ignorar, às vezes, a gente começa a ignorar outras coisas a mais. Então, eventualmente, ajustar o alarme pode ser uma forma de minimizar isso. Quando terminar a inalação, lembrar de retirar o inalador do circuito, lavar com água estéreo, secar com gás estéreo, armazenar num saquinho, num pacotinho. O que geralmente a gente vê por aí, né? Tira o inalador, termina a inalação, retira o inalador do circuito, pendura lá no fluxômetro e larga, né? Então, eu estou colocando isso num circuito que, teoricamente, está estéreo. Então, lavar, secar, armazenar adequadamente, tá? E, se o paciente tiver com HME, lembrar de reconectar o HME e reajustar os alarmes. Às vezes, a gente vê
tirar o inalador, deixa lá penduradinho no fluxômetro, não coloca o HME e o paciente passa horas ventilando sem nenhum sistema de umidificação. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Com relação ao MDI, posicionar o espaçador no ramo inspiratório, aí com uma distância de 15 a 30 centímetros do ventilador, como a gente acaba aproveitando a traqueia, tem aquela traqueia curta, que é a traqueia do umidificador. Aquela traqueia tem mais ou menos uns 45 centímetros. Até 45 centímetros pode ser aceitável no posicionamento do MDI. Então, a gente fala entre 15 a 30, mas até 45 centímetros dá para utilizar. Uma traqueia que eu gosto de usar para posicionar esses inaladores é aquela traqueinha da máscara de Venturi. Não sei se vocês lembram que entre a máscara de Venturi e a válvula tem uma traqueinha curtinha. Eu gosto de usar aquela para fazer esse posicionamento, tá? Na VNI, entre a máscara e a válvula exalatória, lembrar de agitar o MDI, porque ele precisa da mistura de todos os componentes para poder ser efetivo. Lembrar de retirar o HME, se eu estiver usando o HME, sincronizar o acionamento do MDI exatamente com o início da fase da inspiração, lembrar de, entre um acionamento e outro, aguardar mais ou menos uns 15 segundos, ou seja, em torno de 3 a 4 ciclos ventilatórios. O espaçador, ele não precisa ser retirado do circuito. Então, o espaçador, diferente do inalador, eu posso deixar no circuito do ventilador mecânico, lembrar de reconectar o HME no final. Então, essas são as recomendações para a utilização do MDI. Gente, então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Se tiverem alguma pergunta, esse é o momento. Fala, Mariana. Uma das formas de tirar esse bias flow seria ter uma sensibilidade de nutrição, por exemplo? Pode ser uma forma. Só no momento de Enquanto estiver fazendo a medicação, sim, é uma forma de se fazer isso. Tem alguns ventiladores que não permitem, né? Tem alguns ventiladores que só tem um sistema de sensibilidade, daí não dá, mas a maior parte deles hoje em dia tem os dois sistemas, então dá para fazer isso trocando a forma de sensibilidade, sim. Outra forma de É que tem alguns ventiladores que te permitem desligar o bias flow. Hoje em dia, são pouquíssimos ventiladores que fazem isso. O exemplo disso é o Newport. Tem um Newport 360 agora que ele te deixa desligar. Então, a gente conhecer qual é o equipamento que a gente está utilizando. Nesses casos, o paciente não dispara o ventilador, então, se zerar a sensibilidade. Eu nunca vi um ventilador que você consegue zerar, então... Não, ele consegue disparar ainda, só que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, sim. Fala, Douglas. Uma dúvida, quando o paciente está com HME, existe algum risco maior do HME obstruir, mesmo se eu tirar, talvez ficar um pouco de medicação perdida no circuito, ou no HME isso não acontece? Desculpa, então, vamos lá. Eu tenho que tirar de qualquer jeito. Isso, mas a dúvida é se, mesmo depois que eu recoloco, às vezes ficou um pouco de medicação no circuito, eu não sei se isso pode acontecer. Na verdade, dificilmente isso acontece, porque mesmo que fique um pouco, vai ser um volume muito pequeno de medicação para dar um problema no HME. Então, dificilmente isso acontece. Então, eu não preciso esperar, sei lá, alguns minutos para reconectar. Eu posso reconectar imediatamente. Professora, pode pegar o ventilador e pode haver complicações. No PENET tem complicação. O PENET, dificilmente a gente vê problema associado a uma inalação. Ele tem o filtro dele exalatório, mas é um filtro que dificilmente obstrui, mesmo que a gente coloque inalação numa frequência muito grande. Então, o PENET é um equipamento que dificilmente dá erro por conta disso. Mais nada, gente?
Em relação à escolha da medicação, tem alguma coisa diferente? Que todos foram beta-agonistas, né? Que foi utilizado. O impratópio muda alguma coisa, também a mesma coisa, antibiótico inalatório, tipo assim, extrapola também os mesmos dados, como é que funciona isso? Todas as medicações vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito, porque a maior parte das diferenças de deposição são diferenças mecânicas. Então, por que o posicionamento do inalador no circuito faz diferença? Porque quando eu coloco o inalador mais longe do Y, eu uso todo o circuito como se fosse um espaçador, né? Então, a medicação ela fica em suspensão no circuito inteiro, e quando o paciente inala, tudo aquilo que está no circuito em suspensão vai para dentro do doente. Quando eu deixo isso muito próximo do Y do ventilador mecânico, eu não tenho o circuito como se fosse um espaçador. Então, toda a medicação que vai sendo, toda a névoa que vai sendo formada, ele vai escapar para onde? Para o nome exalatório, né? Então, a questão é mecânica, e isso independente da medicação, né? Então, independente se for antibiótico ou broncodilatador, eu tenho todo o ramo respiratório como um reservatório de medicação para ser empurrado para o doente. Tem pouca coisa com antibiótico, né? Mas a maior parte dos estudos com antibiótico, eles são feitos ou com nebulizador ultrassônico ou com aeroneb. Dificilmente se usa antibiótico em outro formato. Então, isso significa que o melhor local de instalação é aquele mais próximo do Y, mas não grudado no Y. Então, as diferenças estão mais relacionadas às questões mecânicas de inalação de partículas. O sedante que não possui aerocampo, precisa de medicação para quem quer. A dosagem do curso seria a mesma? Bom, daí eu tenho que apelar para eu tenho que apelar para os universitários médicos, né? Porque assim, a gente vê muito aumentar a dose com os inaladores, né? Eu não vi nada falando que se eu aumentar a dose quando eu utilizo um sistema inadequado, o quanto eu teria que aumentar de dosagem para ter mais ou menos o mesmo efeito, né? Daí é aquela coisa, tentativa e erro, né? Você vai tentando e vê o que acontece. Aqui no Instituto Central, quando a gente não tem o equipamento na unidade, a gente pede esse equipamento na CIEP. Só para vocês que estão aí pelas unidades, se vocês quiserem fazer medicação inalatória spray, vocês conseguem o espaçador na CIEP. Faz a solicitação ali por aquele QR Code que tem por aí. Fora daqui, eu pessoalmente, eu acho melhor trocar e fazer uma inalação bem feita do que usar aquele treco do TrackCare. Eu acho que talvez a troca melhor seja essa. Só para inalador é muito mais fácil da gente ter do que o TrackCare com um negocinho para fazer medicação spray. É isso então, gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Beleza, Douglas, valeu. Só que a olhadinha pessoal à distância mandou alguma coisa, mas acho que não, porque faz barulho. Esqueci disso. Não. Então tá bom. Obrigado, Adri. Beleza, gente.